Santo Deus Pai que está nos céus, te louvamos, te agradecemos. Agradecemos, Senhor, pelo privilégio que tu nos dá de mais esta quinta-feira estamos reunidos. Somos gratos a ti, Senhor, pela comunhão, pelo fortalecimento, pelo apoio, Senhor, do teu servo Enio, por tudo aquilo que ele tem feito, nos ajudado no nosso crescimento. Ajuda-nos, Senhor, a ter força para colocarmos em prática, para podermos ensinar os nossos irmãos, para ensinar aqueles que ainda não conhecem a tua palavra, de maneira contextualizada conforme o teu ensino. Também, Pai, a irmã Giane traz o agradecimento, Senhor, por tudo aquilo que tu tem feito. Ficamos muito felizes, Senhor, e realmente fortalecidos a sempre vê-la com esse amor, essa esperança e a confiança que ela tem em ti. Que cada vez mais, Senhor, como família, possamos estar unidos, poder ajudá-la, ajudar os nossos irmãos e que juntos, Senhor, essa unidade nos ajude no fortalecimento e crescimento e que tudo seja feito sempre para a honra e glória do teu santo nome. Te louvamos, Senhor, te louvamos pela tua palavra, te louvamos pelo teu Espírito, te louvamos pela tua misericórdia e graça. No nome santo de Jesus, te rogamos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém, muito obrigado. Bem, de acordo com a informação do Sandro, nós estamos em Lucas 12, 13, né? É isso, Sandro? 12, 13. Eu quero agradecer, prazer estar de volta com vocês e nós estive lá em Curitiba, né, no 3 em 1 mais 1, e realmente foi muito bom mesmo, excelente. O 3 em 1 foi muito bom, o mais 1 foi muito bom. Pela primeira vez eu fiz algo diferente. Nós estudamos na segunda, das meio-dia às 12, das 2 às 6, na terça, da meio-dia às 12, das 2 às 6, na quarta, da meio-dia às 12, das 2 às 6 e das 7 às 8. E nós contextualizamos de uma maneira resumida todos os livros do Novo Testamento. Eu achei que foi muito bom mesmo. Gostei demais da participação dos irmãos. Aliás, o Curitiba já concordou em ter o mais um o ano que vem, 3 em 1 mais 1, e podemos usar quantos dias quisermos, né? Talvez 4 dias no lugar de 3, para dar um pouquinho mais de tempo, mas foi muito bom mesmo, a participação foi muito boa. Eu esperava. No domingo, pelo que ouvi dizer, tiveram mais ou menos uns 500, e eu esperava que uns 30 ficassem para o mais um, né? 3 dias de mais um, ficaram 27. Pregadores, professores, foi muito bom mesmo. Alguns de vocês aí, como o José Carlos e o Valdivino, estiveram presentes, né? Muito bom. E agradeço imensamente o irmão Sandro por me substituir. Eu vi muitos bons comentários a respeito do ensino que ele fez. Isso aí alegra muito a gente, né? Porque a gente fica contente em saber que tem pessoas que podem, eventualmente, tomar o bastão, né? Porque o objetivo é a gente preparar pessoas para, no futuro, passar o bastão, né? Passar o bastão. Então, são os Timóteos. Vocês lembram de 222, né? Segundo Timóteo 2:2, mas não está na hora do senhor entregar bastão, não. Uma hora... Uma hora, não agora. Chegou, apareceu, gente, apareceu. Anota aí o horário. A Luca apareceu aí. Uma hora vamos passar o bastão. Jesus passou o bastão para Paulo, Paulo passou o bastão para Timóteo, Timóteo passou o bastão para homens fiéis e idôneos, que passariam para homens fiéis e idôneos, assim por diante. E a gente fica contente que há homens fiéis e idôneos e mulheres também, né, que estão se preparando bem para assumir o bastão e ficar ensinando e pregando e continuando a propagar o Evangelho poderoso de Jesus Cristo. Lucas
Então, fez um apanhado geral sobre Jesus Cristo, através de uma pesquisa minuciosa, né? De várias pessoas, e provavelmente consultou Maria, provavelmente consultou... eu não sei se teria consultado o pai de o José, né? O pai, quer dizer, não é nem pai, né? Mas o esposo de Maria, José. Não sei se teria consultado, porque talvez José já estivesse morto, mas ele consultou apóstolos e Paulo, etc., etc., e fez esse relatório, mandando para Teófilo, em Roma, certo? Provavelmente ele escreveu o livro da cidade de Cesareia, onde Paulo ficou preso 2 anos, e Paulo e Lucas estava com Paulo, então pesquisou pessoas em Jerusalém. Cesareia seria um porto de Jerusalém, vamos dizer assim como Santos é um porto de São Paulo, mais ou menos nesse estilo aí. E Cesareia ficava na costa do Mediterrâneo, né? E ele teria enviado, passar toda essa informação para Teófilo. Talvez Teófilo estivesse envolvido no julgamento de Paulo, porque Lucas também escreveu o livro de Atos, certo? E o livro de Atos termina antes do julgamento de Paulo, né? Atos 28. Bem, e eu entendo que em Lucas Jesus é o restaurador do reino de Israel. Nós sabemos que Jesus veio dar a verdadeira essência aos ensinamentos da lei, a tudo aquilo que havia sido profetizado sobre ele, certo? E diferentemente de Mateus, em que Jesus é Deus conosco, e Marcos, Jesus é o poderoso rei, poderoso homem, do ponto de vista gentílico, e João, Jesus é o verbo, né? Que veio verbalizar toda a vontade de Deus para nós. No capítulo 12, nós notamos aqui o fermento dos fariseus. A meu modo de ver, o fermento dos fariseus é exatamente a hipocrisia, né? Aliás, está escrito no versículo 1, no final: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Eu entendo que esse problema da hipocrisia existe hoje em dia. O que é isso? A meu modo de ver, eu vou explicar como eu entendo isso. Eu entendo a hipocrisia como sendo, por exemplo, uma pessoa que falaria assim: eu estou indo ao culto, mas ela não sabe o que ela está fazendo. Entendeu? Precisamos, a palavra é poderosa, mas ele não conhece o poder da palavra. Entendeu? Eu preciso amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, mas ele não sabe como fazer isso. A meu modo de ver, é a pessoa que tem a forma, mas não tem o conteúdo. Como se fosse um túmulo caiado, entendeu? Por fora, mas por dentro, ossos e sujeira, etc. Tem um provérbio popular brasileiro aí, que eu já mencionei, eu acho muito interessante. Custou para mim reconhecer a palavra certa do provérbio: por fora, bela viola, por dentro, pão borolento. Não é isso? Não é isso? Pão borolento? Bolorento. Bolorento. É isso mesmo, é isso mesmo. Bolorento, de bolo. Ok, bolorento. Então, até hoje ainda não aprendi essa palavra certa aí. Bolorento, pão bolorento. É fácil a pessoa aparentar, entendeu? Aparentar e agir como se fosse religioso, mas não entendendo a essência da religiosidade. É uma pessoa, por exemplo, que escuta tudo e não entende nada. Entendeu?
A meu modo de ver, isso é o fermento dos fariseus. Porque os fariseus eram os mais religiosos do mundo. Eles eram os mais defensores de Deus, vamos dizer assim. Mas nesse formato da hipocrisia. Eu creio que os fariseus fizeram um bom trabalho em defender a lei de Moisés, mas eles não conseguiam entender a essência da lei de Moisés. Então, a meu modo de ver, eles eram hipócritas. Então, quando Jesus chamava eles de hipócritas, eu não entendo que Jesus estava maltratando eles. Eu entendo que Jesus estava dizendo para eles, vocês são hipócritas. Simplesmente declarando um fato. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque na restauração do reino de Deus a Israel, nós precisamos entender a essência da palavra de Deus, a essência da palavra de Cristo, o poder da palavra, viver no poder da palavra. Não adianta falar eu sou cristão e não entender quase o que quer dizer isso. Não adianta falar eu sou da Igreja de Cristo e achar que a Igreja de Cristo é mais uma denominação das milhares de denominações que existem. Não, aí é hipocrisia. A pessoa não está entendendo que a igreja é uma só. Jesus estabeleceu uma única igreja. A meu modo de ver, isso aí é o fermento dos fariseus. Ok? Muito bem. No versículo 13, há um outro problema aqui. Então, na restauração do reino, precisamos entender a restauração. Certo? Precisamos entender a restauração. Senão fica do jeito que era. Trocar 6 por meia dúzia. Por exemplo, tem gente que acha que o domingo pegou o lugar do sábado. Ué, vai trocar 6 por meia dúzia? O domingo, nós somos santos. No Velho Testamento, vamos dizer assim, o sábado era sagrado. Nós somos sagrados. Nós somos sagrados 24 horas por dia, 7 dias por semana. Há coisas especiais que nós fazemos no primeiro dia da semana, coisas especiais aconteceram no primeiro dia da semana, mas o primeiro dia da semana não é como se fosse assim uma substituição do sábado. Antes, no Velho Testamento, do sábado, agora é o domingo. Não, agora nós estamos restaurados 24 horas, somos santos, santificados 24 horas, 7 dias por semana. Bem, no versículo 13 existe aí um outro ponto de restauração. Alguém lê para nós aí do 13 ao 21, por favor. Posso ler? Lê aí, por favor. Nesse ponto, um homem estava ao meio da multidão e lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. Arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstituirei os maiores e recolherei todo o produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado para quem será? Assim, o que entesouras para si mesmo e não é rico para com Deus? Então, está vendo o problema aí? Na restauração do reino a Israel, é preciso tomar muito cuidado com a avareza. O judeu, infelizmente, porque ele não tinha a restauração do reino, ele era muito voltado às coisas materiais. Aliás, os judeus são muito voltados às coisas materiais, né?
Aquele lado do mundo lá, o que vale é o dinheiro, certo? O que vale são joias, dinheiro, propriedades e assim por diante. Então, bem, isso no mundo inteiro. Mas você lembra que o judeu quis um rei porque ele notou, os judeus quiseram um rei porque eles notaram que as nações ao redor eram mais prósperas. Então, eles achavam que se eles tivessem um rei como as nações, eles seriam prósperas como as nações. Mas eles tinham um rei. E o problema deles é que eles não eram fiéis ao rei que eles tinham. Se eles fossem fiéis ao rei que eles tinham, eles seriam mais prósperos do que as nações ao redor deles. Quem era o rei dos judeus? Deus. Deus. E eles, então, rejeitaram o Deus como rei e pediram um rei como as nações tinham. Então, quem foi o segundo rei de Israel? Esaú. Rei Saul. Saul. E quem foi o terceiro? Davi. E o quarto? Salomão. Ok, depois o quinto, aquela bagunça lá, né? O quinto, aquela bagunça da divisão lá e todos aqueles reis lá. Mas o primeiro rei... Então, olha só, um homem chegou e falou, ô Jesus, pede para o meu irmão aí dividir a herança comigo aí. Ele falou, olha, eu não sou juiz disso aí, não. Eu venho aqui restaurar o reino, certo? E na restauração do reino, você precisa se preocupar em riqueza para com Deus, e não riqueza para com a riqueza material, mas a riqueza espiritual. Olha o versículo 21. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. E ele deu uma ilustração aí, deu uma parábola. Um homem rico, certo? Aí produziu bem o campo dele, produziu bastante, muita abundância de bens. Falou, vou destruir meus celeiros que são pequenos, talvez velhos, vou construir uns maiores novos e vou guardar minhas coisas aí e vou ficar aí sentado tomando água de coco, cafezinho e como diz aí, come, bebe, regala-te, descansa, come, bebe e regala-te para muitos anos. Versículo 19. Jesus falou, homem louco, esta noite te pedirão a tua alma. Pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Certo? Então, na verdade, ele, em outras palavras, toda essa riqueza que ele tinha, ele não levaria nada. E o que tens preparado para quem será? Não era para ele, porque não ia levar. Ficava para alguém aí, para algum genro beberrão, entendeu? Alguma filha da pá virada, vamos dizer assim. Ficaria para alguém que usaria até de uma maneira bem errada, mas ele mesmo não faria uso da riqueza. Então, a única riqueza que ele levaria seria a riqueza para com Deus. E tudo indica que ele não tinha, porque estava preocupado com a riqueza material e ele estava preocupado em descansar, comer, beber e se regalar. Isso aí não tem a ver com espiritualidade. Isso aí não tem a ver com espiritualidade. Ele não pensou em usar aquela riqueza dele para fazer o bem às pessoas, para cuidar das viúvas, dos órfãos, certo? Dos necessitados, entendeu? Ele pensou nele. Por muitos anos vou ficar aqui me descansando, comendo, bebendo e me regalando. Naquela noite mesmo ele morreu. Então, a riqueza dele... Então, na restauração do reino a Israel, nós precisamos de construir uma riqueza para com Deus, uma riqueza que, ao morrer, a gente leva. Essa aqui ele não ia levar, não. Certo? Então, precisamos tomar muito cuidado, precisamos aprender a transformar, fazer uma metamorfose do nosso real
em espiritual. O nosso dinheiro chamado real em um dinheiro chamado espiritual. Porque o dinheiro chamado espiritual você leva com você. O dinheiro chamado real ou chamado dólar, você não leva com você. Certo? O dólar tem que ser transformado também em espiritual, senão não leva, você não leva. Fica aí. Fica no banco, fica para os filhos, assim por diante, mas não é uma... Você não leva, temos que transformar ele, o nosso dinheiro, certo? Em espiritual, para que a gente possa levar com ele, levar com a gente, certo? Então, temos que fazer uso. Isso não quer dizer que a gente não prepara para os filhos, vamos preparar para os filhos, etc. Mas olha o que esse homem falou. Ele falou, eu vou descansar, eu vou comer, eu vou beber e eu vou me regalar. Isso aí não tem nada a ver com espiritualidade. Então, precisamos pensar em espiritualizar os nossos bens materiais. Restauração do reino a Israel. Espiritualizar os nossos bens materiais. No versículo 22 ao 34, continua praticamente a mesma, quase que a mesma ideia. Alguém lê para nós aí do 22 ao 34, por favor. Se não quiser ler tudo, lê uma parte, alguém continua lendo. Posso ler. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, e nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, e nem ceifam, e nem despensam, e nem celeiros, todavia Deus os sustenta, quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por quais andais ansiosos pelas outras? Observar os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos confirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada ao forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo mundo é o que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessita delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se gloriou em dar-vos ao seu reino. Vendei aos vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouros inextinguíveis nos céus, onde não chega o ladrão e nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, aqui é a ansiosa solicitude pela vida, né? A preocupação que nós temos pelos bens materiais, né? Não quer dizer que, a meu modo de ver, eu não entendo que nós não devemos nos preocupar em trabalhar, em ter uma casa, entendeu? Em estudar, etc. Mas o ponto-chave, a meu modo de ver, está no versículo 34. Versículo 34. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, qual é o tesouro? Qual é o nosso tesouro? Estamos preocupados em melhorar. Todo mundo quer melhorar de salário, todo mundo quer uma melhora de salário, todo mundo quer uma melhora de estudo, vamos dizer assim. Todo mundo quer uma melhora
de habitação, certo? Todo mundo quer uma melhora de carro, vamos dizer assim, de uma maneira geral, né? Estou falando de uma maneira geral, que nós sempre pensamos em melhorar, em progredir, materialmente falando. Agora, o ponto é, qual é o nosso tesouro? São essas coisas ou são as coisas do reino? Certo? O nosso tesouro devia ser as coisas do reino. Um tesouro maior, mais importante do que os tesouros materiais. Então, tem muita gente que quer estudar, quer se formar, ou que não vejo problema com isso. Não vejo problema em a pessoa se formar, ser médico, ou ser advogado, ou ser dentista, ou ser qualquer coisa na vida, uma pessoa profissionalizante, não vejo problema. Mas o problema que eu vejo é o seguinte, será que isso aí esse tesouro é mais importante do que o tesouro tendo a ver com o reino de Deus? Porque olha o versículo 31. Buscai antes de tudo o seu reino e estas coisas vos serão acrescentadas. Porque olha o versículo 29. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Nós temos um Pai poderoso, conhecedor de todas as coisas, presciente, sabe o passado, o presente e o futuro, ele sabe o que a gente precisa, o que a gente não precisa. Jesus Cristo, Deus em carne, veio viver como homem, inclusive para saber o que nós precisamos para viver uma vida espiritual em forma humana, certo? Ele se tornou nosso sacerdote porque ele se tornou um homem igual a nós, certo? Deus sabe de tudo o que precisamos, ele tem todo o conhecimento, ele não vai cuidar de nós? Então, devemos buscar, antes de tudo, o reino de Deus e estas coisas todas serão acrescentadas. Não quer dizer que você não vai deixar de trabalhar. Não quer dizer que você não vai deixar de estudar. Não quer dizer que você não vai, no caso de você do campo, como eram eles, que você não fosse trabalhar no campo, ou que você não fosse cuidar do seu rebanho. Não quer dizer isso que você não vai preocupar em ter um local onde morar, certo? Mas o ponto é, onde está o nosso tesouro? Onde está o nosso tesouro? Se o nosso tesouro for as coisas espirituais, nós vamos buscar as coisas espirituais, certo? Porque o coração está aí. Então, nós vamos buscar as coisas espirituais e todas as outras coisas que necessitamos serão acrescentadas. Mas nós deixamos as coisas espirituais, geralmente falando, o ser humano deixa as coisas espirituais do lado e se preocupam com as coisas que eu mencionei, as coisas intelectuais, materiais e assim por diante. Então, aquelas coisas se tornam mais valiosas para ele, para o ser humano, do que as coisas que são de Deus. Consequentemente, o tesouro para ele são essas outras coisas e não as coisas que têm a ver com Deus. Precisamos aprender a valorizar o tesouro espiritual. O tesouro espiritual, a igreja, o nosso crescimento, a nossa obediência, a nossa confiança em Deus, o crescimento no amor, na justiça, na prática e assim por diante, buscar as coisas de Deus, o tesouro sendo as coisas de Deus, e o resto será acrescentado. Certo? Não é? Tem gente que coloca o boi, a carroça na frente do boi. Ele busca as coisas materiais
esperando ter coisas espirituais. Precisamos colocar as coisas espirituais na frente e as coisas materiais serão acrescentadas. Você lembra, por exemplo, na parábola dos talentos, o terceiro grupo não tinha tempo para Deus. Era ali, na igreja, certo? Não abandonou a igreja, mas não tinha tempo. As coisas do mundo se tornaram um tesouro mais valioso para ele do que as coisas de Deus. E ele está na igreja, o terceiro grupo da parábola do semeador. Mas o quarto grupo é aquele que deu valor às coisas de Deus, como sendo o tesouro mais valioso, mais valoroso, e, consequentemente, dariam frutos. E você acha que Deus não abençoaria? Aliás, quando nós buscamos as coisas de Deus, o resultado sempre é coisa boa. Sempre é coisa boa. A justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, Jesus verá por fé. Lembra lá em Tiago, capítulo 1, diz que ao passarmos, sermos perseverantes na aprovação das provações da fé, nós seremos perfeitos e íntegros e nada deficientes. Em nada deficientes. Quando você coloca o valor nas coisas materiais, no lugar de colocar nas coisas espirituais, aí o processo quebra e você não vai receber toda aquela abundância que vem pela obediência à palavra de Deus. Então, restauração do reino de Israel, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Vamos dizer assim. É claro, buscar o reino de Deus está buscando a justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Vamos colocar na restauração do reino, nós que somos restaurados, vamos colocar em primeiro lugar as coisas de Deus como um tesouro bem mais valioso do que os outros tesouros, como a intelectualidade, o materialismo, certo? Carro e assim por diante. Até mesmo a saúde física. Nós estamos muito preocupados com a saúde física. Todos nós. Não há dúvida quanto a isso. Olha, eu cheguei de viagem no sábado. No domingo, eu não conseguia andar. Me deu um ataque ciático que eu precisei ir no pronto-socorro. Entendeu? E isso foi no domingo. E até hoje é quinta-feira, ainda não estou quase podendo andar direito. Estou balançando aqui, como a Mali falou, cambaleando um pouco. Ela falou, você está uma bengala. Eu falei, bengala de jeito nenhum. Eu, quando ficar idoso, não quero ficar velho desse jeito, não. Então, a gente fica preocupado. Tudo bem. É claro que a gente vai cuidar Mas o que é mais valioso? A saúde espiritual ou a saúde física? Entendeu? É a saúde espiritual, sem dúvida alguma. Então, eu vou me preocupar, mesmo me preocupando com a saúde física, eu vou dar maior valor à minha saúde espiritual do que à minha saúde física. Entendeu? Muito bem. Ainda bem que vocês estão quietos hoje, acho que vocês estavam com saudade de mim, agora vocês estão quietinhos. Até o Giovanni está quietinho, está louquinho para falar, mas em todos os casos... Não, estou muito cansado, só isso. Estou bem atento. Ok, então alguém lê para nós do 35 até o 48, por favor. Vamos ler. Cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar, ele da festa do casamento, para que, quando vier a bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhe lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira. Bem-aventurados serão eles, se assim os achar.
Sabei, porém, isso: se o pai de família soubesse a hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, profere esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigará, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Ok. Obrigado. O ponto aí é muito claro, né? É muito claro. É a necessidade de estarmos vigilantes. Agora, a vigilância nossa, quer dizer, nós estamos no reino restaurado. E o reino restaurado, o Jesus vai voltar um dia. E não se sabe a hora que ele vai voltar. Ele vai vir de repente. De repente quer dizer que não é amanhã necessariamente, mas quando ele virá, vai ser de repente. Ele chega repentinamente, como o ladrão que rouba, né, a casa e de repente, você está andando na cidade e de repente te roubam a carteira, você nem viu quem roubou. Ali, de repente, uma vez eu estava lá em São Paulo, no centro da cidade ali, roubaram um cara, mas o ladrão sumiu na hora. Me roubaram. E sumiu o ladrão. Você nem vê o ladrão. Repentino, é repentino, vem repentinamente, na hora. Então, o ladrão vem, você não sabe a hora que ele vem, mas quando ele vem ele não avisa, estou chegando às 3h, e assim por diante. Ele vem repentinamente, rouba, vai embora. Quando você acorda, vamos dizer assim, quando você reconhece, já foi roubado. É o que está dizendo aqui. Então, Cristo vai vir de uma maneira repentina. Agora, precisamos todos estar preparados. Todos. Agora, tem uma coisa aqui muito interessante, tem um ponto muito interessante aqui, que é o versículo, o final do versículo 48. A final do versículo 48. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito, aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Isso quer dizer o seguinte. Eu estou anotando aqui um outro versículo aqui, certo? Que é os versículos importantes nas leituras que nós fizemos. Mas o ponto é o seguinte: não é todo mundo que tem o mesmo talento. Não é todo mundo igual. Você não vai achar dois cristãos iguais, ok? Não vai achar. Tem cristão que sabe mais, tem cristão que sabe menos. Tem cristão, tem os apóstolos, os 12 apóstolos, tem aqueles que não eram apóstolos, tem um apóstolo Paulo, tem um Timóteo, tem um Barnabé, mas Barnabé não é como Paulo, certo? Tem um Silas, que não era como Barnabé. Silas, nós sabemos que Silas, inclusive, era um profeta, e assim por diante. Então, nós temos pessoas diferentes. Temos Apolo,
que era um eloquente pregador, temos Áquila e Priscila, e assim por diante. Todos nós diferentes uns dos outros. Você não vai achar dois cristãos iguais. Não vai achar dois cristãos iguais. Ponto final. Um tem mais, outro tem menos, um sabe mais, outro sabe menos. Mas, independentemente do que nós temos, ou do que nós somos, nós precisamos estar vigilantes com o que nós temos, com o que nós somos. Nós não vamos ser, vamos dizer assim, necessariamente responsáveis por aquilo que a gente não sabe, por aquilo que a gente não tem. A gente vai ser, vamos dizer assim, uma palavra, a exigência vai ser com relação ao que a gente é, com relação ao que a gente sabe, com relação ao que a gente tem. Não com relação ao que a gente não sabe, não é e não tem, vamos dizer assim. Então, por exemplo, há aqueles que são evangelistas, presbíteros, por exemplo, mestres. A esses, mais vai ser exigido deles. Mais vai ser exigido deles. Entendeu? Um que não é, menos vai ser exigido dele. Mas de qualquer instância, em qualquer instância, de qualquer maneira, vai ser exigido de cada cristão aquilo que ele é, aquilo que ele tem, aquilo que ele pode fazer. Se ele pode fazer, deve fazer, porque vai ser cobrado dele. Lembra o de um talento? Por que você não usou? Você sabia que eu sou exigente, por que você não usou o seu talento? Ah, é muito fraquinho, um talento só, o que eu posso fazer com um talento só? Agora eu estou inventando aqui um pouco, certo? Ah, aquele que tem 5, deixa ele fazer. Aquele que tem 2, ele fazer. Eu não sei fazer quase nada. Mas você sabe fazer alguma coisa, você tem um talento. Por que você não usou? Então, vai ser cobrado ele baseado num talento, não baseado em 5 talentos ou em 2 talentos. Vai ser exigido baseado no que nós somos, do que nós temos. Agora, a dificuldade nossa é saber qual é o meu talento, quais são os meus talentos, o que é que eu posso fazer, será que eu estou fazendo? Já paramos para pensar nisso, não? A gente não para pensar. A gente não para pensar, certo? Olha só para dar um exemplo, nós temos várias oportunidades de aprendizado. Agora esse Zoom, a internet, essas lives, certo? Apresenta uma grandiosa oportunidade para a gente aprender. Eu gostei quando a Maria Helena falou uma vez, bendita pandemia, né? Lembra disso, Maria Helena? Sim, e continuo dizendo, para mim foi maravilhoso. Sim, olha, eu estou com você nisso aí. Para mim, essa pandemia foi bendita, quer dizer, do lado bendito, que é claro que causou muitos problemas para outras pessoas, mas tem o lado positivo, esse lado positivo é maravilhoso, esse lado positivo. Olha, eu nunca ensinei tanto na minha vida quanto eu já ensinei desde que começou essa pandemia através do Zoom, né? Então, na verdade, nós temos oportunidades maravilhosas de aprender, de estudar, de meditar, de analisar, mas tem gente que deveria estar aprendendo, poderia estar aprendendo, tem condições de aprender, mas não está aprendendo. A meu modo de ver, vai ser cobrado dele. Mas se não sabe, eu acho que as pessoas conhecem esse versículo, o que se souber vai ser cobrado, então eles não querem nem saber. Parece pode ser. Exatamente, pode ser isso aí mesmo. Pode ser isso aí mesmo. Vai ser cobrado, então eu não quero saber. Não quero nem saber. Mas, por outro lado, se ele tem condições de saber, pode aprender, eu acho que vai ser cobrado porque que ele não aprendeu, porque que ele não aprendeu para ensinar, para trabalhar. Agora, nós precisamos de parar para pensar qual é o nosso talento, quais são os nossos talentos. As oportunidades são imensas,
são imensos. Né? Nós já falamos, estamos falando do Colheita Brasil, por exemplo, e nós vamos continuar falando, nós vamos entrar em contato com cada congregação e vamos procurar um representante em cada congregação. Olha só, com R$ 7,00 por mês, ou múltiplo de 7, vamos ajudar a propagar o evangelho às 6 capitais brasileiras que não têm, e além das capitais, porque nós estamos numa parceria em que o dinheiro vai ser dobrado. Quando o irmão contribui 7, vai virar 14. Eu sei de um aí que já disse que vai dar 70 vezes 7. Ué, 70 vezes 7 são 490. Agora você multiplica isso por 2, é 960. Certo? 7 vezes 7, 49. 49 vezes 2, né? 980. 480. 980. Então, note bem que oportunidade, que talento, que possibilidade. Aí, imagine só, eu posso dar 7, vai virar 14, eu não dou 7? Mas por que não daria 7 se vai ter uma parceria, uma cooperação de irmãos aí no Brasil, uma parceria com irmãos aqui dos Estados Unidos, para poder propagar o evangelho em várias partes do Brasil, até a volta de Cristo? Olha que grandiosa oportunidade. Olha que grandioso talento que apareceu para nós, certo? Então, nós precisamos de parar para analisar quais são os nossos talentos, as nossas possibilidades. Novamente, eu agradeço ao irmão Sandro por ter substituído, e, como eu falei, ouvi bons comentários dele, eu fico muito contente. E muito bem, muito bem. Olha a amazonense. Igual o mestre, né? Olha a amazonense aí, ó. Igual o mestre. Ele... A gente fica muito contente em saber que tem irmãos assim, qualificados. Eu vi também irmãos lá em Curitiba, lá fiquei realmente contente em ver irmão explicando dentro do contexto e fazendo uma aplicação muito boa, certo? A gente fica muito contente mesmo quando a gente vê pessoas que a gente vem trabalhando com eles, usando os seus talentos. Porque, olha, gente, todos nós temos talento, todos nós temos talento. Todos nós temos. É uma questão de usar. Olha, o Barbosa aí já aprendeu que ele pode viajar um pouco depois de aposentado. Olha, custou para cair a ficha, viu? Porque ele aposentou, abriu um trabalho aí, já não tinha tempo de fazer mais nada, mas olha, graças a Deus caiu a ficha aí. Todos nós temos talento. Olha, gente, é uma questão de parar para pensar qual é o talento que nós temos, ou quais são os talentos que nós temos, e usar, porque vai ser cobrado. Vai ser cobrado de nós. Vai ser cobrado. Entendeu? Vai ser cobrado. Vai ser cobrado dos pastores, vai ser cobrado dos evangelistas, vai ser cobrado dos mestres, dos professores, vai ser cobrado de todo mundo. De todo mundo. Daqueles do talento de 1, de 2 e de 5, foi cobrado dos 3. De todos os 3 foi cobrado. O de 1 foi cobrado, não usou, você vai perder o seu talento e vai ser castigado. O de 2 foi cobrado, ok, ganhou mais 2, oba, você vai ser recompensado. O outro de 5 ganhou mais 5, foi cobrado, vai ser recompensado. Houve uma cobrança. E vai haver uma cobrança. Vai haver uma cobrança. Entendeu? Mas a cobrança, olha, a meu modo de ver, Deus é tão maravilhoso, grandioso, que ele nos proporciona tudo o que precisamos para trabalharmos e termos resultados espetaculares. Então, a cobrança é: por que você não florificou? Por que você não deu os resultados grandiosos da minha justiça, quando você podia ter feito? Por que você não me louvou? Por que você não me glorificou? Por que você não fez uso de todo o poder que eu dei para você através da minha palavra para produzir frutos gloriosos da minha natureza divina, e você não fez?
vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Daí a pessoa fala assim, mas eu tinha que estudar, eu tinha que ganhar dinheiro, eu tinha que... Né? Põe tudo em primeiro lugar. E as coisas do reino ficam para te sobrar, né? E olha só Deus falando, mas olha, se você tivesse colocado o meu reino em primeiro lugar, tudo aquilo que você precisa seria acrescentado. Sim, viriam naturalmente. Viriam naturalmente pela grandiosidade dele. Pela grandiosidade dele. Ele é grandioso, ele é Pai grandioso, misericordioso, amoroso, poderoso, sábio, etc. E ele, então, daria os resultados que a gente precisa. Precisamos aprender a colocar, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. Novamente, no versículo 48, mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, vamos verificar o nosso talento, a nossa grandiosidade no reino, e vamos usar essa grandiosidade para produzir resultados grandiosos. Muito bem, vamos terminando por aqui, que já deu nosso tempo. Versículo 48, vamos começar no 49, certo? Novamente, prazer em vê-los. Até a próxima, se Deus quiser. Certo? Hoje é quinta, né? Amanhã temos um filhote. Temos filhote. Amanhã não temos, irmãos. Sexta passada foi o último estudo. Não tem nada ainda programado. Ele, o Júnior, e junto com o Fábio, estão vendo o tema para iniciar na primeira sexta de outubro. Ah, é? O pai não sabe, mas o pai. Eu não sei. Não, eu cheguei de viagem. Estava viajando. Viajando. Ó, viu? Sabe por que eu estou viajando? Porque eu estava viajando. Terminou Levítico, Giovanni. Deixa eu falar um pouquinho. Terminou o livro de Levítico. Entre Levítico e o outro. São dois livros. Vai começar Jeremias. Deixa eu falar um pouquinho aí. A aula do seu Alan Duto, né? Agora, né? É capaz, de acordo com alguém aqui do meu lado, que é capaz de ser Jeremias, hein? Lamentações de Jeremias. Já deu a ideia, já. Deixa eu falar um pouquinho aí, minha gente. Deixa eu falar um pouquinho. O Renato quer falar. Fala, Renato. Obrigado, secretária. Agora estou secretária, ela me ajudou. Obrigado, Lica. Amanhã, às 19 horas, horário de Brasília e não de Manaus, tem aqui de Salvador, Enio conhece, com Nilton Contreira, aqui de Barreto, que está dando romanos aqui, de 7 às 8, ou seja, 19 às 20 horas. Aí eu vou passar para Giovanni o link aí, ele vai divulgar para você. Eu estarei lá, se Deus permitir. Entendeu? Como o irmão Enio falou, né? Eu já anunciei esse estudo de Bonocô. É isso. E eu tenho 2 links de transmissão. Um já está com 256 irmãos e o outro, agora esse segundo, que é o máximo, é 256, está com 52 irmãos, ou seja, 308 irmãos. Se desses 308 a metade vai participar, nós temos 154 irmãos na sala. Amém. Obrigado pelo seu trabalho, viu, Giovanni? Meu intuito com ele até, Giovanni, é trazer ele para cá, para esses outros estudos também, entendeu? O Giovanni achou um talento aí que ele tem. É mesmo. Claro. Usar o WhatsApp para Deus. Essa lista dele é um tesouro. É uma lista boa, viu? Glória a Deus. Bom, Sandro? A oração final. Ei, fofinha, tudo bem? Oi, mamãe. Tudo bom, Ivaninha? Olha aí, Prazer em vê-las, filho. O cravo no meio, Enia. Ó, você viu que ninguém falou nada, hein? Todo mundo concordou, hein? Todo mundo calado. Todo mundo calado. Oração final com Afonso. Vamos orar, então. Se alguém tiver algum pedido especial, quiser pôr, a gente... Eu tenho pelo menos 2 sobrinhos gêmeos, Afonso, que estão doentes. Gael e Bela. Tá. Obrigada.
Ok. Vamos orar, então. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em Teu santo nome que nós chegamos a Ti, agradecido por essa alegria imensa que nós temos de ser participante do Teu reino restaurado, Pai, pela vida que o Senhor nos deu lá na cruz do Calvário, nos dando a oportunidade de conhecer a verdade, ou seja, o ensino do Senhor, que nós possamos não só ser ouvinte, mas que nós possamos ser praticante da palavra do Senhor e propagar o seu evangelho. Nesse momento que estamos aqui reunidos na sua santa comunhão, a qual nós tivemos nosso irmão com a disponibilidade de estar trazendo para nós o seu estudo, que seja para a honra e glória do Senhor, ó Pai, que o Senhor continue dando a ele cada vez mais sabedoria, para que nós também possamos aprender com ele a forma correta que o Senhor quer que nós sejamos aqui na Terra enquanto estamos por aqui. Sabemos que temos muito trabalho para fazer, sabemos que nós devemos, como acabamos de aprender, realmente colocar o Teu reino em primeiro lugar, e as outras coisas sabemos que o Senhor nos dará. Que o Senhor possa nos dar sabedoria para que a gente possa entender e levar a nossa vida, né, Deus? Pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe todos que estão aqui reunidos nessa janelinha, onde cada um tem seu coração aberto para estar aprendendo sua palavra. Te pedimos, ó Deus, de coração, que o Senhor nos dê cada vez mais sabedoria para que nós possamos usar realmente no Teu reino. Esteja com os sobrinhos da Lica, sabemos que o Senhor já está tomando conta, como todos os irmãos também que estão passando por necessidades físicas, que o Senhor possa estar na frente ou colocando profissionais competentes para que possa saná-los. E o mais importante que nós te pedimos, ó Deus, é que o Senhor nos fortaleça cada vez mais espiritualmente, para que nós almejamos realmente estar um dia com o Senhor aí no céu. Obrigado por tudo, obrigado pelos irmãos também que estão por trás, para que esse trabalho seja feito, que o Senhor possa também dar a eles muitas bênçãos. Muito obrigado, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, é que nós te pedimos e agradecemos sempre. Amém. 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 Obrigado. Amém. Tudo Boa bem noite, por aí? Amém. Boa noite, obrigada, seu Enio. Boa noite, dona Maria. Obrigado, amor. Obrigada aí. Boa noite, dona Neide. Alessandro, anota aí o atraso da Lica, viu? Anota aí, oi, Geisa. Anota aí o Boa atraso da noite, Lica. Geisa, Maria Helena. Cadê o Aníbal? Boa Boa noite a todos. Boa noite, dona Josina. Boa noite para todos. Vamos lá, Prani. Luísa, boa noite, Luísa. Cadê o Sandra, Aníbal? Ivani, dona O Ivani. Aníbal está com problema na visão dele, que ele está Sandro. fechado o olho. Um Ok. abraço. Orar por Aníbal. Lembrança para ele. Obrigada. Para lá. Isso aí. Vamos lá para outra agora. Vamos Vamos lá lá. para Campinas. Vamos lá. Vamos. Tchau, gente. Fica com Deus. Valeu. Valeu, hein? Ah, fica com Deus. Tchau, Nidinha. Amém para todos. Boa Boa noite. noite, dona Neide. Ô, Valdivino, Oi. depois você me liga para falar contigo, viu? Tá bom, obrigado. Valeu. Eu já vi lá o